Estamos aí no Maio Laranja, que é o mês dedicado ao combate e ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, os dados são alarmantes. A gente viu aí na reportagem mais de 4 registros policiais de estupro de menores de 13 anos ocorrem a cada hora. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a maioria das vítimas são meninas, com 7 em cada 10 casos de estupro. Diante dessa realidade, a prevenção desse crime passa por várias frentes: educação sexual nas escolas, conversas abertas dentro de casa e a atenção redobrada dos responsáveis, especialmente considerando que a maioria dos casos são intrafamiliares. A informação é uma ferramenta poderosa na proteção dos jovens, ajudando a criar espaços de fala e denúncia. Sobre o assunto, eu converso agora com a nossa parceira, a psicóloga Suzane Anselmo. Seja bem-vinda, e com um assunto tão sério, né, doutora? Exato. Olá, bom dia a todos. E realmente o Maio Laranja nos faz esse convite a não só nos informarmos, mas também agirmos, né? Como pais, como sociedade, escolas, todos nós temos obrigação de realmente de sermos o guardião dessa infância. E ignorar como se isso não acontecesse, realmente não vai fazer acabar com esse problema, que é tão grave. A incidência é muito maior do que as estatísticas nos mostram, por ser justamente um caso de subnotificação. Se notificados são 4 meninas a cada 1 hora, e o número de notificação já é constatado que é menos de 10%, então, se a gente fizer um cálculo muito rápido, a gente pode identificar que a cada 10 minutos estamos tendo crianças sendo abusadas e violadas de alguma forma. Doutora, os dados também mostram que a maioria dos casos acontece dentro de casa, dentro da família ou por uma pessoa muito próxima, né? Como é que a gente pode combater isso dentro de casa? Conversa, né? Porque a gente é educado desde criança a conversas, né, serem tabus, né, do que conversa, o que é, o que deixa de ser, o que é certo, o que é um toque errado, né, a criança não sabe. Então fica esse tabu, e quando a gente não tem informação, fica muito difícil da gente se proteger, né, da gente gritar não é assim, ou de pedir ajuda. Exato, Bia. Tem pesquisas também que comprovam que 1/3 da população já sofreu algum tipo de abuso sexual na sua infância, até os 18 anos. Então a gente vê a prevalência disso. Porém, essas mesmas pessoas que passaram por essa situação são justamente os que não conseguem verbalizar. Justamente por todo esse tabu, por essa questão cultural de que não pode falar, porque senão vai dar ideia, vai estar estimulando. E é o contrário disso. Nós precisamos conversar com as nossas crianças de uma forma aberta, de acordo com a faixa etária, obviamente, de cada uma delas, mas explicar o que é esse corpo, o que pode tocar, o que não pode tocar. Hoje nós já temos ajuda de vídeos, de livros, de músicas que vai conscientizando as crianças, mas os pais têm tanto medo de falar sobre isso, que acredito que não falar é uma forma de proteger. E essa criança acaba ficando vulnerável. Porque se eu não tenho consciência de que eu tenho que expressar quando algo me faz me sentir ruim, ou é estranho, ou simplesmente em qualquer situação, se eu não tenho essa abertura dentro de casa, fica muito difícil para essa criança conseguir ter voz. Ser criança no Brasil realmente é um desafio, porque a gente vem de uma cultura muito tradicional, muito inclusive machista, de que a criança não tem vez, não tem voz, ela que está errada, ela que procurou, ela que é culpada. E, infelizmente, isso ainda é muito forte dentro do nosso país e faz com que essa criança cada vez mais tenha menos poder, inclusive, sobre ela mesma. Quando se tem um ambiente em que se conversa sobre isso, mas principalmente onde se tem um ambiente onde essa criança se sente ouvida sobre qualquer outro assunto.
Porque crianças fazem criancices, crianças fazem algumas bobagens, só que quando ela erra, ela é muito criticada. Ela é punida, ela é castigada, ela não é ouvida. Então, se quando eu derramo um copo de leite eu já sou punida, como eu vou conseguir me sentir segura a ponto de falar que algo maior do que isso aconteceu? A cultura é feita para que a criança esconda os seus erros porque ela tem medo de apanhar. E quando o abusador faz, ele não diz que ele é culpado. Normalmente ele joga e transfere essa culpa e essa responsabilidade para essa criança. E para ela é tudo muito confuso para nomear, para entender, principalmente dependendo da faixa etária. Ela só passa a ter consciência de que o abuso é um abuso muitas vezes depois de 9, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então, antes disso, como que ela consegue lidar com isso? Então, a nossa cultura de poder ouvir e respeitar essa criança precisa ser inicialmente sobre todos os aspectos. Para que a minha criança, no momento inclusive de abuso, consiga se sentir segura para poder expressar. Possa se sentir confiante de que alguém vai fazer algo por ela e não criticá-la e não puni-la mais uma vez. Doutora, inclusive, sobre isso, sobre culpar a vítima, infelizmente, há algumas semanas a gente teve um vídeo de um líder religioso, um pastor, que falou sobre isso e isso trouxe uma revolta e com razão na internet. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, produção? Disse que existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção, mas está dentro destes acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro. A responsabilidade começa com a mãe, com o pai e depois. Agora, se você sofreu isso, irmã, mesmo que você tenha certeza que você foi culpada de isso acontecer, você tem que entender que o nosso passado está debaixo do sangue. O nosso passado está debaixo do sangue. Aí eu pergunto, gente, como que uma pessoa dessa pode estar num púlpito falando uma asneira absurda dessa? É complicado de engolir isso. Realmente é revoltante, mas é um recorte, né, do que ainda é a mentalidade de muitas pessoas, inclusive da própria criança que passou por essa condição. Ela se sente nesse formato. Por quê? Por conta desse tipo de pessoas que ficam, se insinuou, mas ela era muito pra frente, o coitado estava lá e foi seduzido. A gente vê cada absurdo que realmente, quem olha assim diz, mas aí é óbvio. Mas isso tá tão assim, nas entrelinhas, a culpa pra vítima, ela tá tão assim no sublinhar que a própria vítima acaba aceitando. Como ele diz, irmã, se você foi culpada, criança não poderá jamais ser responsável por uma ação de um adulto, tampouco por uma condição de abuso. Mas ela já tinha 12 anos, ela já é criança. Como que esse adulto foi seduzido ou se deixou seduzir? Não existe isso. Então existe a questão de tentar transferir a responsabilidade por toda essa história que nós já vivenciamos, de tantos abusos que acontecem e que são o quê? Naturalizados. Mas essa criança ficava dançando assim, de fato, por uma sociedade que acaba estimulando a sexualidade de forma precoce dessa criança.
Isso já é um abuso sexual que já está sendo cometido contra essa criança. Adultos que permitem que essa criança assistam programas, que assistam situações que não é de acordo com a faixa etária. Essa criança já está sendo abusada sexualmente. Casais que mantêm relação dentro do quarto com uma criança ali. Então, o abuso sexual infantil é muito mais do que o estupro em si. É tudo que está em volta. Agora, se essa criança cresceu num lar onde essa sexualidade é hiperestimulada, para ela até é confuso entender se realmente ela não era culpada, porque aquilo era tão natural, ela já associou que formas de amor e a questão sexual estão juntas. E não estão. Não é para essa faixa etária, não é dentro dessa condição. Crianças que crescem no lar abusivo em termos de violência doméstica e que quando passam por esse tipo de violência acham que isso é natural, porque papai e mamãe vivem brigando, mas também daqui a pouco estão se abraçando, e eu também vejo situações dentro de casa. Então entendam que é nossa responsabilidade como adultos proteger essa infância. Falarmos sobre o assunto, discutir, mas principalmente olharmos para dentro do nosso lar, de como é que estão os nossos filhos. Uma fala dessa de forma irresponsável, onde ele está gerando opiniões, ali ele está como uma autoridade. Se eu, como uma pessoa leiga, disser para uma pessoa, olha, Bia, você está com uma cárie no seu dente. Ela vai olhar para mim e vai dizer, ué, não estou perguntando de você, né? Agora, se o dentista fala para você que você está com uma cárie, você, opa, tenho que cuidar, senão vou perder meu dente. É a mesma coisa de um líder religioso, ele está ali como formador de opinião. As pessoas que estão ouvindo isso, pode até achar estranho, mas diz, poxa, mas ele tem razão. Olha o quanto que ele já estudou, o homem que lê a Bíblia, que fala da palavra de Deus, está dizendo que uma criança pode ser sim culpada. Então é muito mais fácil sair culpando, não é? É muito mais fácil eu julgar do que eu defender. Estar no time da defesa da infância em especial é muito doloroso, porque toda uma sociedade aprendeu que para educar uma criança, inclusive os próprios líderes religiosos dizem que tem que usar a vara da correção no sentido de bater, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então já começa daí a distorção e o desrespeito por essa infância, por essa criança. E quando a gente fala de abuso sexual infantil, é uma coisa que é muito velada. Que, porque é dentro de casa, vamos esconder, porque senão vai prender teu tio, teu pai, teu avô, teu padrasto. E essa criança cresce se sentindo abandonada, rejeitada, injustiçada, porque aquelas pessoas em que ela confia e que deveriam ser as pessoas de segurança dela são justamente as que a deixam vulnerável. É aquela, mas eu briguei com fulano. Você brigou? E as leis que estão ali para amparar essa criança? Casos que não são notificados, em que a família tem ciência do abuso e não notifica, essa pessoa ela é tão criminosa quanto quem abusou. Infelizmente, esses casos, eu trabalho no pronto-socorro infantil, e eu gostaria muito de que eles nem existissem, de que eles não precisassem ser notificados, porque não aconteceria. Mas não é essa a realidade. E a gente fala, muitas vezes, a gente teve esse caso, a criança recém-nascida, mas tem muitos casos de bebês, crianças de 1 aninho, 2 aninhos, de 10 anos, de 14, independente da idade, é igualmente revoltante. E você deve sim se indignar, porque quando a gente começa a achar que isso é normal, aí demonstra que realmente a sociedade está no nível de adoecimento realmente muito triste. A gente também teve um outro vídeo que na verdade repercutiu, mas não repercutiu tanto quanto deveria, porque infelizmente, né, ainda há uma questão, como você falou, de abafar. Olha só esse pastor, gente, se você não acompanhou, acompanhe. Deus, muitos anos atrás, falei, Deus, eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim, você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei.
Ainda acham graça, ainda aplaudem. Eu acho que isso foi alguma coisa só de homens, de pastores, tá só homem reunido. É revoltante. Eu queria que você, como especialista, contasse sobre essa atitude absurda em relação também à formação dessa criança. Na fala dele você percebe o quanto que existe, né, dessa cultura realmente abusiva. A preocupação dessa filha saber que o pai foi o primeiro, que ele é tão macho que ele foi o primeiro. Então, assim, essa criança está sendo abusada, né? E em todas as esferas, emocionalmente, a questão física. Entenda o quanto que é confuso para uma criança dissociar o meu pai, aquela pessoa que eu admiro e respeito, de uma pessoa que invade meu espaço e meu corpo. As pessoas sorriem justamente por não entender ou por realmente achar que essa cultura, isso é natural. Beijar uma criança na boca, tocar em seu corpo, você está invadindo um território que não é seu. É seu filho, mas não é sua propriedade. Pessoas não são propriedade de ninguém. E esse comportamento desrespeitoso de falar sobre, se eu te pego, esses termos aí são extremamente abusivos. E essa criança já ouve isso dentro de casa, começa a naturalizar fora. Então os homens podem passar e falar coisas que me ofendem, que me expõem, não só publicamente, mas expõem a minha essência. E então isso é natural, porque quem deveria proteger contra isso é o primeiro a fazer. E nisso não tem nada de correto na fala desse pastor. Infelizmente é mais um líder que está ali incentivando a cultura do abuso, do desrespeito à infância, não educou em nada, pelo contrário. Está trazendo para sua filha confusão, está deixando-a mais exposta, mais vulnerável ao abuso, porque se meu pai faz, naturalmente lá fora é isso que eu vou receber. E essa é a questão da cultura do abuso. Quando a gente acaba passando desse limite, para essa criança dizer não, é muito difícil, porque eu não tenho esse limite até onde pode, onde não pode. Se você não orienta a tua criança, filha, isso aqui não pode. Se alguém falar isso para você, você diga não, você diga pare, você conta para alguém que você confia, é diferente de eu começar a naturalizar o que é errado. Tá tão invertido os valores que as pessoas estão começando a achar que esse é o canal certo para poder tentar fazer, ou até mesmo proteger uma criança. Doutora, a gente só tem 2 minutinhos, só que em 1 minutinho você responde e no outro você faz suas considerações finais. Desafio, rapidamente, vamos. Só pra gente ter uma perguntinha aqui de telespectador conseguir responder. De que forma crianças violentadas podem levar o trauma pra vida adulta? A Adriana Oliveira, lá do Planalto. Adriana, elas deixam de confiar no outro. Elas se sentem inseguras. Isso mexe diretamente com a autoestima dela. Pode apresentar ansiedade, depressão, ideação suicida. Pode ter doenças físicas, inclusive, porque toda emoção se aloja na carne. Se eu não trabalho com essa emoção, infelizmente, ela vai canalizar para uma gastrite, para um câncer, uma enxaqueca, tantas outras possibilidades. Então, uma criança que passa por esse processo de abuso não fica impune, não vai sair sem sequelas, porque ela passa a projetar, inclusive no dia a dia, nas outras situações, o que ela vivenciou. Se eu não confio em ninguém... Dificuldade de relacionamento também, né? Dificuldade de relacionamento, transtornos de sono, transtornos alimentares. Então envolve todas as áreas dessa pessoa. A questão financeira, profissional. Porque se eu me sinto de alguma forma, até mesmo culpada pelo que passou por mim, ou então eu me sinto revoltada por ter sido abandonada de alguma forma dentro desse processo, o não merecimento dela é altíssimo. Então, por que eu vou merecer boas amizades, boa saúde, boa prosperidade financeira, se eu não me sinto tão boa assim? Porque se eu fosse, tinha me protegido, eu não tinha ficado exposta e vulnerável a uma condição de abuso.
Doutora, eu quero te agradecer. É sempre um tempo muito pequeno para um assunto tão longo. A gente pode futuramente voltar, independentemente que seja Maio Laranja, é algo que a gente precisa conversar. Inclusive, eu acho que a gente poderia falar sobre essas consequências mais... hoje a gente falou como um todo, né? Mas essas consequências, né? De como lidar, como os pais lidarem com essa criança após esse abuso, né? E esse crescimento aí, porque eu conheço muitas pessoas. Outro dia eu conversei com um rapaz e eu fiquei assim abismada com a história dele. Ele falou assim: Bia, isso no interior do Amazonas, isso é muito comum. Ele foi abusado durante muitos anos, né? E os pais faziam vista grossa para isso porque era uma pessoa da família. São histórias muito tristes. Enfim, a gente pode retornar com esse assunto. Sim. Doutora, quero te agradecer, deixando aí seu contato. Muito obrigada. Meu Instagram, Suzane Anselmo. E dizer a você, papai e mamãe, se porventura passou por algum tipo desse tipo de violência, que você possa falar, dê voz. Enquanto você guardar, o teu filho também vai entender que ele deve guardar. A forma que a gente tem de libertar nossos filhos hoje é falando e tratando isso, para que eles possam também, pelo nosso exemplo, entender isso aqui é para ser falado, ou isso aqui não precisa ser falado. Muito obrigada.